Bem-vindos ao último episódio da temporada do Pode Surtar. Já estou chateadíssima, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque não somos um sentimento só, porque eu estou muito empolgada com o episódio de hoje. Mas antes, para não perder o costume, Padrão. estou aqui em mais um episódio com o meu parceiraço Edu, que é psiquiatra, especialista em neurociência e comportamento, e avô orgulhosíssimo da Cecília, que agora já se formou com a temporada acabando, Já tá quase. uma adulta. Muito obrigado. Eu estou aqui com a Sharon, que é publicitária, especialista em neurociência e psicologia e também autora do livro. A Vida Depois do Luto, que você encontra comigo e na Amazon. Gente, eu tava contando aqui nos bastidores que esse episódio ele não estava previsto, que eu acho importante para introduzir nossa convidada de hoje falar isso. Eu já tinha os 9 episódios definidos com o Edu, mas faltava o 10º. E não vinha o 10º. E aí veio ela, maravilhosa, deusa, incrível, gloriosa, que é uma pessoa que teve uma vida com tantos momentos de reinvenção, de resiliência, dores, sofrimentos, desafios, que era um resumo perfeito de tudo que a gente vem conversando nesses últimos 9 episódios. Então, tinha que ser um episódio dela, e eu dedico a ela. Bem-vinda, Kátia! Muito obrigada, é uma honra fazer parte aí com vocês e do último episódio aí. Muito obrigada pelo convite. Vamos fechar com medalha. Medalha. Vamos fechar com medalha hoje. Medalha de ouro. Com medalha. Gente, tem jeito melhor de fechar, mas antes, vocês precisam conhecer essa mulher maravilhosa. Apresentações. Fale um pouco de você pra gente te conhecer. Bom, eu sou a Kátia Oliveira, hoje eu sou atleta paralímpica de tênis de mesa, tenho várias medalhas aí, então represento o Brasil e no mundo todo aí. Incrível. Isso aqui, uma curiosidade aleatória, a minha mãe jogava tênis de mesa. Olha que legal. Porque é um esporte que não é tão comum no Brasil, né? Você não vê muitas pessoas falando sobre isso. E eu amo quando eu encontro alguém que joga tênis de mesa, porque minha mãe faleceu faz muitos anos, que fica próximo do meu coraçãozinho, sabe? Legal. Assim, é um pouco um pedacinho dela também, Que junto com legal. a gente aqui. Eu vou direto ao ponto. Conta um pouco da sua história. Vamos lá, então. Bom, como eu falei, sou a Kátia Oliveira. Sempre fui apaixonada por esporte, né? E acho que desde que eu me conheço por gente, sempre fui apaixonada por futebol, né? Sempre tive o sonho aí de realizar o meu sonho de chegar numa seleção brasileira, defender o nosso país em umas Olimpíadas, no Mundial. E em 2006, graças ao meu querido pai, ele estava conversando com um amigo, falou que a filha dele era apaixonada por futebol. E Botucatu, que é uma cidade do lado da minha cidade, que é Cerqueira César, deram 1h30. E meu pai estava conversando com esse amigo e falou, nossa, minha filha é apaixonada por futebol, o sonho dela é ser jogadora de futebol, né? Daí esse amigo do meu pai falou, pera um pouquinho, tirou o telefone, ligou pro técnico, que era do futebol feminino de Botucatu. Daí ele falou com esse amigo dele, que era o Edson, o técnico, e falou, o Edson marcou um teste para eu fazer no time de Botucatu. E nesse dia eu fui, né? Tinha 14 anos, novinha. E nesse dia acho que Deus é maravilhoso. Eu fiz 2 gols contra o time principal de Botucatu. E ali o Edson me chamou, falou que eu tinha passado no teste, que queria que eu fizesse parte aí do time de Botucatu. E ali meu sonho como jogadora de futebol começou a se realizar, né? Mudei para Botucatu. 2006 nós fomos campeões de todos os campeonatos que tinha de futebol feminino. Eu sou campeã paulista, campeã de jogos abertos, bicampeã dos jogos regionais. As minhas amigas até falam, caraca, Kátia, eu sou velha aqui, você com 14 anos já é campeã paulista, campeã dos jogos abertos. Eu até brincava, né? Não é pra qualquer um, não, né? Não é, mas não é mesmo. Não é, E daí, 2007, já estava fazendo parte do time principal ali, que era o meu sonho. Mas, infelizmente, dia 15 de outubro de 2007, eu sofri um acidente de carro, onde me deixou na cadeira de rodas, né? Eu quebrei a cervical, o pescoço. Eu não mexo a mão esquerda, eu mexo um pouquinho. A minha mão direita eu mexo, mas eu não tenho muita força. E ali, meu sonho de ser jogadora de futebol deu uma interrompida. Mas também tem um ponto muito importante. Sofri acidente por volta de umas 11 horas da manhã.
às 5 horas da tarde, toco o telefone do meu técnico, eu tinha sido convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Sub-17. No mesmo Nossa. dia. No mesmo dia. Tipo, literalmente, eu sofri um acidente em São Manuel, tava indo para Bauru, interior aqui de São Paulo, e daí a gente chegando em Botucatu, que tem a Unesp, né, que é um hospital gigante lá de Botucatu, a hora que ele abre a porta, literalmente, da ambulância para me tirar, porque tava com a coluna quebrada, né, daí toca o telefone. Daí era o pessoal falando para eu me apresentar no outro dia. E daí minha vida ali começa a dar aquela reviravolta, literalmente, né? Porque o meu sonho que eu sempre quis realizar, realizei, mas não pude chegar a Usufruir dele. É. Eu vou fazer uma pausa aqui. Sim. O que passava na sua cabeça? Você tinha consciência, depois desse acidente, de tudo que viria pela frente? Não, nem um pouco, né? Mas tem uma coisa muito importante, né? Interessante, né? Eu sou acidente numa segunda-feira. Minha mãe fala que eu falava com todo mundo, eu não lembro. E minha mãe fala que eles não queriam falar naquele momento que eu tinha sido convocada para a seleção. Porque minha mãe sabia que era o mais importante da minha vida, né? Mas eu lembro que eu estava deitada, chegou uma pessoa, era um homem. A única coisa que eu me lembro foi que ele virou e falou assim: Kátia, como você está em relação à sua convocação? A única coisa que eu lembro. Daí, quando eu acordei, que eu acordei assim, eu tava em sã consciência, né, que eu lembro das coisas, a primeira coisa que eu pergunto pra minha mãe. Eu tava na UTI, né, tava deitada, minha mãe sentada bem no cantinho, eu acordei, a primeira coisa que eu falei pra minha mãe. Nem sabia o que tinha acontecido comigo. Falei, eu fui convocada pra seleção? Eu lembro do semblante da minha mãe até hoje. Minha mãe abaixou a cabeça, deu uma respirada, falou, foi. Daí eu, tudo bem. Mas só que daí, tipo, a primeira coisa que eu pensei, mas só que daí eu falei, gente, onde eu tô, né? Daí o médico veio, né, explicou que eu tinha sofrido um acidente de carro, que eu tinha ficado na cadeira, mas antes disso, quando eu acordei, eu falei, tentei me mexer, daí eu falei, gente, como a gente quebra os braços, mas não mexe as pernas? Porque como eu tava no hospital, eu tentava mexer os braços e não conseguia. Daí eu pensei, e tentava mexer as pernas também. Eu falei, gente, como que a gente quebra os braços, mas não mexe as pernas? Porque eu não tinha noção que eu poderia quebrar a coluna e ficar numa cadeira de rodas. Daí o médico veio, me explicou tal, mas até então, eu falei, tranquilo, daqui a pouco eu tô andando. Não tinha noção da Não gravidade. caiu a ficha Não caiu naquele momento. Não tinha nem noção Sim. da gravidade. Pra mim, tipo, tranquilo. Daqui a pouco eu levanto, saio daqui e vou voltar a andar. Então, tipo, não tinha mesmo aquela noção, né? Mas os médicos já tinham. Sim. E a sua família já tinha. Sim. A minha mãe disse que quando eu cheguei, a minha mãe perguntou para duas médicas, né? Tipo, como eu tava, qual que era o prognóstico meu, né? Daí a médica virou para mim e falou assim: olha, sua filha, se ela conseguir, sua filha nunca mais vai andar. Minha mãe olhou para ela e falou assim: eu não vejo minha filha de 16 anos o resto da vida numa cadeira. Daí ela falou: então a senhora já vai se acostumando. Daí minha mãe até perguntou: e por que ela vai fazer cirurgia? Ela falou assim, porque estava quebrada, ela falou assim, pra gente tentar, pelo menos, fazer sua filha sentar. É desse jeito. E minha família toda destruída, né? Daí eu, tipo, quando o médico chegou, eu falei, não, você sofreu acidente, tá sem mexer as pernas, você não tá andando. Mas pra mim, até então, eu ia voltar a andar logo. Mas não, né? Daí estamos aí uns anos atrás. Que sensibilidade, né? Hã? Que sensibilidade. Dos médicos. Tô acostumado, né? Minha mãe ficou louca da vida, louca. Mas É tá que não certo, tem, né? não existe um jeito. Não tem um jeito de falar, né? Você falar. Tipo, viu? Você vai dar uma expectativa, gerar uma expectativa e que não vai. Então, às vezes dá pra ter um pouco mais de tato. Mas não é o ponto. tudo bem, não é o. Não é o ponto. Às vezes a gente quer bater no médico, mas. Não Às teve. vezes a gente quer. Mas não tem mesmo. Eu não dou essas notícias, porque na minha especialidade eu não dou mais. Graças a Deus, né? Eu também não. Eu também não queria. Eu sou péssima pra dar uma notícia. Mas assim, oncologista, eles muitas vezes são vistos como muito secos, né? E... Alguns são mesmo. É que meu marido teve um AVC uns anos atrás e eu comparo muito a forma como os médicos de diferentes plantões conversavam comigo. Então, eu acho que há formas e formas. Mas, independente disso, quando você soube da sua convocação para a seleção,
você já tinha consciência de que você não ia conseguir jogar? Não. Você ainda tinha a expectativa de que fui convocada, Sim. bora. Não, eu falava, eu juro por Deus, eu saía do hospital, até que eu ganhei uma bola quando eu tava internada. Eu saí do hospital segurando minha bola. Eu não conseguia nem sentar, mas eu tava com a bola no meu colo. Era o sonho realizado. Sim, eu falei, cara, eu dou um mês, daqui um mês eu tô andando. Eu falava isso pras pessoas. Não, daqui um mês eu estou andando. Então E você desfrutou da notícia, eu acredito de certa forma. certa Aproveitou a assim, notícia. acho que nos Ah, primeiros dias, sim. É. Mas daí vai passando dia após dia, daí, tipo, eu saí do hospital, cheguei em casa, daí eu tentava mexer as pernas, não conseguia. Daí, tipo, vai dando uns estralinhos, assim, sabe? Eu falei, pá, o negócio é mais embaixo do que eu imagino, né? Daí eu não podia olhar minhas pernas, daí foi passando, mas pra mim até então, tipo, daqui a um mês eu tô andando. Era isso que eu falava pra todo mundo. E daí foi passando. 1, 2, 3, daí a ficha ia caindo, daí as pessoas iam me ver em casa, eu nem olhava, cadeira de rodas, nem pensar. A minha mãe vinha com a cadeira de rodas, eu falei, não quero sentar nisso. Uhum. A única cadeira de rodas que eu aceitava era de banho, porque a única maneira de eu tomar banho era sentada. Mas eu não aceitava. Tipo, não aceito isso. Eu ia pra casa da minha prima, tudo no colo. Tipo, ela me pegava no colo, porque eu não aceitava mesmo as condições, né? Mas assim, acho que usufruí, mas não. Acho que Sim. no começo, tipo, nos primeiros dias eu, tipo, puta, fui convocada e tal, mas aí vai passando os dias, acho que a consciência vai batendo Sim, e você fala, sim. Acho que Eu, vai eu, realizando, né? não, eu quero dizer, então, na verdade, a minha pergunta foi no sentido de se, se de repente, se você já tivesse, sei lá, se você tivesse sido convocada 3 meses depois, você já ia falar, bom, não, isso não, talvez não aconteça, Talvez né? Porque já doeria de tava, uma né? outra forma, É, né? porque eu acho que é um momento, né? Quando você recebe uma notícia da sim, convocação, é um momento feliz. E a gente vive sim, sim, de momentos de Uhum. alegria. Então, quero dizer, foi um momento de alegria para você, sim, apesar de foi. você não É, ter. eu Foi falo, só né? uma. Eu fui É, convocada você para foi a convocada. seleção brasileira de É, futebol. sim, Infelizmente, eu não consegui sim. estar presente, vestir a camiseta da seleção do jeito que eu queria. Mas meu nome tá lá. Se você pesquisar, tá lá. Kátia Cristina Silva Oliveira, convocada para a seleção brasileira sub-17, entendeu? E aí teve toda essa resistência inicial à cadeira de rodas Uhum. a realizar qual era a sua situação real. Como é que foi o processo para você começar a aceitar a ideia de ser uma pessoa que dependia de cadeira? Olha, o estralar de dedos para mudar mesmo foi quando eu fui para o SARA, né? Eu fui para o SARA Kubitschek, para quem não sabe, o SARA Kubitschek é um centro de reabilitação para todos os tipos de deficiência. 8 meses depois, eu fui para o SARA e eu falo que o SARA mudou minha vida, literalmente. Eu não aceitava ainda a cadeira. Quando eu fui para o SARA, eu fui achando que eu ia voltar a andar Uhum. ainda. Eu lembro até hoje, quando a gente foi passar, tava eu, minha mãe e meu pai. A gente foi passar com os médicos, e o médico me perguntou assim: qual que é a sua expectativa do SARA? Na hora eu falei: voltar a andar. Daí o médico olhou pro outro assim, começou a dar risada. Nossa, a hora que eles deram risada, já subiu aquele fervo. Já olhei pra minha mãe, sabe aquele olhar de mãe? Fica quieta. Daí eu, tipo, quero ir embora. Minha mãe: Kátia, fica quieta. Daí os médicos viram e falou assim: olha, Kátia, o SARA é um centro de reabilitação. Nós vamos ensinar você a viver nas condições que você tá. Nossa, a hora que ele falou isso, eu falei: tá bom, então. Passamos com o médico, eu virei pra minha mãe assim: quero ir embora. Quero ir embora. Tá achando que eu vou ficar o resto da minha vida numa cadeira? O que eu vou querer aprender a viver numa cadeira? Tá louco? Não quero ir embora, quero ir embora. Minha mãe: Kátia, calma, eu não quero ir embora, quero ir embora. Minha mãe: calma. Daí fizemos a triagem, entramos no SARA, liguei pra minha avó. Vó, né? Sou Ô, primeira Kátia, neta. desculpa, só interromper, só porque acho que vale a pena. SARA é um centro de excelência, né? Muito, muito. Em Brasília. Eu fui pra É, Brasília, isso. então, acho que é legal até para saber, né? Uhum, O porque que tem é o vários. SARA. O Sim. SARA é né, Olha, eu uma falo que referência. quem sofreu um acidente ou tem outros tipos, se tiver a oportunidade de ir pro SARA, vai, porque o SARA mudou a minha vida e muda de muitas Você pessoas. se mudou para Brasília. Na verdade, não. Eu fui lá, fiquei uma temporada. Eu fiquei Tá. internada no SARA, né? Fiquei 3 meses o primeiro ano. E daí, quando eu cheguei lá, como eu falei, liguei pra minha avó. Porque minha avó,
minha madrinha, primeira neta, imagina. Liguei pra minha avó, falei, vó, me tira daqui. Desesperada. Daí minha avó, que me convenceu, falou assim, Fia, fica essa noite aí. Amanhã, se você não quiser, você liga, a avó vai te buscar de qualquer jeito. Eu falei, senhora promete? Prometo. Tá bom. Fiquei. Daí o Sara, tipo, tava internada dentro do Sara, tava numa ala que é só para alisado medular, e veio outros internos. Aí, prazer, não sei o quê, lá, daí eu, tal. Daí fui gostando, daí no outro dia, tipo, minha mãe não falou nada. Eu falei, mãe, quero ficar mais um dia. Daí foi indo, daí eu fui melhorando. E acho que depois, o terceiro dia, eu desci pra baixo, ainda, tipo, achando que eu ia voltar a andar, naquele, tipo, não aceitava ainda a cadeira. E o que me fez mudar foi, eu tava lá embaixo e vi uma criança. Uma criança, acho que não tinha nem 5 anos. Feliz, meu, parecia, pulando, fazendo tudo. Porque quando acontece alguma coisa com a gente é mais velho, você fala, nossa, o que eu fiz? Né? A gente se questiona, fala, pô, Deus, me pequei muito, né? Você fica nessa. Daí, quando eu vi a criança, eu falei, cara, o que uma criança fez pra estar numa situação dessa? E super feliz. Falei, caraca, Kátia, Deus te deu uma segunda chance. Você tá viva. Agradeça, porque eu poderia ter morrido. Uhum. Se a minha lesão fosse, onde eu quebrei, fosse um pouco mais para cima, eu tinha morrido. Deus me deu uma segunda chance. Lógico que, assim, eu não queria estar passando por isso. Uhum. Mas Deus me deu uma chance. Foi quando eu mudei. Eu falei, cara, vou fazer de tudo pra estar bem nesse momento. Minha família sofrendo, minha mãe, eu tinha mais 2 irmãos pequenos. Então, daí foi ali que eu mudei a chavinha. Mas foi um clique? Foi um clique mesmo, literalmente, ver essa literalmente. criança? Cara, eu tava toda revoltada, mas quando eu olhei, literalmente minha cabeça fez assim, ó, tum, virou a chavinha mesmo. Falei, cara, para de reclamar. Para de reclamar, você tá viva, aproveite. Daí, foi passando os dias, eu fiquei 3 meses no Sara, foi os melhores 3 meses, consegui, tipo, eu só mexi o olho quando eu sofri acidente, minha lesão é incompleta, lógico, daí eu comecei a fazer, aprendi colocar principalmente a parte da roupa de cima, consegui tirar o cinto de segurança que eu tinha que ter na cadeira para sentar, daí aprendi, tive contato com outros esportes paralímpicos, porque também quando eu sofri acidente, falei, meu, acabou a minha vida, nunca mais vou poder fazer nada. Tive esporte, tive contato com o tênis de mesa, então ali literalmente a minha vida mudou. Falei, cara, agradecer mesmo a oportunidade de estar viva, né? Então Deus me deu uma segunda chance. Então ali que fez um start, daí eu voltei. Eu estava até morando ainda em Botucatu, minha mãe largou tudo, porque eu tava, como eu tinha um time de Botucatu, eles arrumaram um físio para mim, daí eu virei pra minha mãe assim, não mãe, a gente vai voltar pra Cerqueira, que é a minha cidade natal, porque eu tenho a minha família e tenho mais 2 irmãos. Então, tipo, vamos literalmente dar um jeito de viver mesmo até quando Deus achar que eu volte a andar, porque eu acredito que eu vou voltar a andar. Nunca perdi a fé, tá? De voltar. Faço tudo, lógico que, tipo, tudo na cadeira, mas ainda falo que Deus, Ele que decide, né? Então, se Ele um dia achar que eu sou merecedora... Ainda? Você ainda? Sim, É? sim, eu até brinco. Eu brinco que eu falo, acho que Deus tá esperando eu ganhar uma medalha de ouro nas Paralimpíadas no Mundial, entendeu? Eu sou bronze eu sou bronze e prata no Mundial. Então, tipo, Deus tá esperando. Até brinco com isso. Mas tenho sim, não perco a esperança. Porque eu falo que tudo é lá em cima, né? Se Ele, quem sabe, um dia Ele achar que eu sou merecedora de voltar a andar, eu volto. E também, se não voltar, não tem problema nenhum. Kátia, eu sou muito feliz você na já cadeira. tinha essa fé antes? Sim. Antes de tudo isso acontecer, Sim, você já tinha isso? sim, mas eu acho que depois que eu sofri acidente, aumentou essa fé. Tinha, mas eu acho que depois de tudo que aconteceu, de tudo que literalmente aconteceu na minha vida, não só no acidente, acho que eu falei, cara, eu tenho que agradecer muito a Deus por tudo mesmo, por toda a oportunidade que eu tenho hoje. Então, isso é maravilhoso. E aí, aproveitando o gancho, continue. Posso continuar. Então, daí, né, minha vida virou de cabeça para baixo. Daí, quando eu voltei do Saara, voltei para minha cidade, daí eu comecei a trabalhar num posto de saúde, né? E daí, acho que 6 anos depois, eu fui para uma feira chamada Reatec, que tem aqui no estado de São Paulo, que é uma feira de inclusão, que tem todos os tipos de adaptação para todas as deficiências.
Em 2013, eu fui para ver uma cadeira de rodas. E daí tinha uma quadra poliesportiva com vários esportes, né? Basquete, tênis de mesa, rugby. E daí eu já tinha tido contato, né, no Sara de Brasília. Mas até então nada. E daí tinha uma mesa com um atleta que era da seleção. Daí eu passei, a Tainá, vai lá bater uma bolinha. Daí eu consegui sair da Tainá, vazei. Saí correndo. Literalmente correndo não, né? Com a cadeira de rodas. Só um complemento que a Tainá é sua Tainá, minha esposa. Isso. Tá Maravilhosa. aqui. Está aqui nos Nos bastidores, bastidores, conferindo, que é o apoiando. local dos esposos. Sim, e por isso que eu falo, acho que Deus é maravilhoso. Lógico que eu falo até pra ela, eu queria ter conhecido ela em condições diferentes, né? Eu conheci a Tainá depois do meu acidente, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida também. Mas depois eu conto da Tainá, né? Tá bom. E daí, nessa feira, na segunda... Aí ela te incentivou a ir lá bater uma bolinha. Daí eu saí correndo, na segunda vez que a gente passou, eu não consegui fugir dela. Ela, você vai bater uma bola assim, eu queria socar a cara dela. Daí eu bati uma bola, daí eu, nossa, tênis de mesa, né? Por que o tênis de mesa? Eu preciso de uma mesa e de qualquer pessoa do outro lado. Antes eu pensava só no basquete. Basquete eu preciso de outros deficientes. Eu até brinco, né? Minha cidade tem 20 mil habitantes. Eu falo, Malemar tem gente que anda. Imagine deficiente, né? Eu falei, caraca, tênis de mesa. Pô, arrumo uma mesa, tem qualquer pessoa ali pra bater até bola um paredão, comigo. né? Mas até então, só por lazer. Né? Tipo, pra brincar ali o final de semana. Mas só que a Tainá daí tinha uma moça lá, a Tainá perguntou como que funcionava pra ser atleta e tal, daí ela explicou. Eu fiz uma classificação funcional. Para você jogar tênis de mesa, você precisa ter uma classificação funcional para você saber a classe que você tá. Porque, ó, eu sou tetra. Tem gente que não é para, ou é amputado, então cada um se entra nessa classe. Eu sou classe 2. Daí eu fiz essa classificação, um mês depois fui pro meu primeiro campeonato. Até então, só por lazer. Daí, beleza, fui em Maringá. Tranquilo ali. A hora que eu coloquei as minhas rodinhas dentro do ginásio, não consigo nem explicar a sensação que eu tive, mas a hora que eu entrei, que eu vi aquele pessoal, atletas, aquela coisa de louco, assim, eu virei pra Tainá, falei, quero ser atleta de novo. Daí eu fui, bati bola, ganhei uma medalha de bronze, né? Muito feliz, mas eu tenho que explicar por quê. No tênis de mesa tem 2 terceiros, né? Então, tipo, tinha 5 atletas, eu ganhei uma medalha porque tinha 2 terceiros, senão eu não tinha ganhado medalha, mas saí com uma medalha. E daí, a hora que acabou tudo, eu olhei pra Tainá e falei assim, quero ser atleta de novo. Reacendeu aquele sonho. Aquela chama que tinha se apagado no futebol, reacendeu. E a gente tinha 2 anos para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Eu simplesmente virei pra Tainá e falei assim, quero ir pro Rio. Simplesmente. 2 anos. Daí eu falei, cara... Foi em Isso foi 2014. 2013, eu conheci o tênis de mesa em abril de 2013. Daí eu fiz a classificação, um mês depois eu fui pro primeiro campeonato, daí fui pro brasileiro. E daí foi quando a chama reacendeu. Eu falei, caraca, aquela coisa de atleta que estava adormecida aqui dentro, saiu de novo. Daí, quando eu falei pra Tainá, quero ir para as Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Tipo, uma meta ousada, né? Tinha 2 anos para classificar. E daí a gente foi em 2014, daí a Tainá, eu falo, Tainá é literalmente meu anjo o anjo na minha vida. E daí a Tainá pesquisou, eu sou do interior, né? Daí onde tinha um local para eu treinar. Por quê? Não tinha como eu ficar em Cerqueira César batendo bola com meu irmão, com o professor da academia, né? E daí a gente encontrou Bauru, um clube. Daí eu comecei a treinar 3 vezes por semana, na escolinha lá, né, com o pessoal de Bauru. Então eu trabalhava, eu entrava às 6 horas da manhã, umas 11 horas da manhã a Tainá passava a me pegar no posto onde eu trabalhava, eu almoçava dentro do carro e ia para Bauru. Daí eu treinava à tarde, treinava, acho que era das 3 às 4, daí eu ficava, daí treinava tipo das 8 às 9, saía, voltava pra Cerqueira para trabalhar, que eu tinha que trabalhar. Mas daí eu virei pra Tainá assim, não tem como eu querer ir para uns Jogos Paralímpicos treinando 3 vezes por semana. E daí o pessoal de Bauru me fez uma proposta para eu morar em Bauru.
E daí minha mãe não conseguia ir, daí a Tainá também não conseguia, porque tinha as coisas dela, né, lá em Cerqueira. Daí eu falei, eu vou sozinha, né, vou sozinha. Daí eu fui morar lá em Botucatu, em Bauru, morei na casa dos atletas, e daí ali eu comecei a treinar todos os dias. Daí em 2014, no final de 2014, eu fui para um campeonato internacional na Costa Rica, e ali minha vida literalmente mudou. Eu era a 22ª, eu fui campeã nesse campeonato, ganhei da 9ª do mundo naquela época, e de 22ª eu fui para a 10ª do mundo. Do mundo. Do mundo. E daí a seleção brasileira já tinha me dado uma olhada em mim, daí me convidaram para 2015 fazer parte da seleção em Brasília. Daí, o que acontece? Vai a Kátia, largar tudo, daí eu lembro até hoje. Quando eu virei para minha família e falei assim, preciso falar com vocês, minha mãe, meu pai e minha avó. Daí eu falei, então, eu tive uma proposta de fazer parte da seleção, mas é em Brasília. Minha avó olhou pra minha cara e saiu. Aquela avó, A avó. que ia te resgatar. Mas eu até entendo, porque a última vez, a primeira e a última vez que eu saí de casa para ser atleta, eu voltei numa cadeira de rodas, né? Então imagina a preocupação e o desespero deles. Meu pai já, tipo, meu pai, falo que meu pai é meu fã número 1. Então, tipo, ele já foi, daí minha avó, daí eu falei, Tainá, vai comigo, Tainá. E ela largou tudo, né, pra ir comigo. Minha avó ficou, juro por Deus, um mês sem falar comigo. Mas eu entendo, hoje eu entendo, porque imagina. Era um medo dela. Eu saí e voltei numa cadeira de rodas. Daí eu sentei e falei, gente, é meu sonho, eu não consegui realizar no futebol. Então é uma oportunidade. E daí eu mudei pra Brasília. Daí fomos pra lá, a Tainá largou tudo. E eu tinha 1 ano, acho que menos de 1 ano, né, pra fazer eu mudei pra 2015, eu tinha meses aí pra me classificar para as Paralimpíadas do Rio. E pra você classificar para as Paralimpíadas, naquela época tinha 2 maneiras. Ou você ser campeã do Pan-Americano, que você consegue a vaga direta, ou por ranking. Por ranking ainda não dava pra eu ir. E daí, em 2015, tinha as Paralimpíadas, o Parapan de 2015. E eu fui campeã. Porreta, né? E daí fui campeã e consegui a vaga para as Paralimpíadas do Rio de Janeiro. E como é que foi? Eu tô tão fascinada que eu não quero nem falar, eu quero ficar ouvindo ela falar. Eu tô muito fascinada. Como é que foi a sua primeira Paralimpíada no Brasil, no Rio de Janeiro? Nossa, é surreal. A torcida toda. Mas eu tava lá, inclusive. Tava lá. Mas eu tava lá. Foi uma experiência, tipo assim, não tem como descrever, de verdade, não tem mesmo. O que é você jogar umas Paralimpíadas e jogar no seu país, não tem. Mas antes disso, né, como a gente tá falando, né, passei por vários obstáculos. As emoções, né? Daí consegui ganhar minha vaga para as Paralimpíadas do Rio. Falei, puta, agora eu tô tranquila. Pô, agora é só treinar, melhorar ali para chegar nas Paralimpíadas e ser o melhor. Voltei do Parapan com incômodo no ombro e daqui para baixo a minha sensibilidade é tudo afetada. Daí eu com incômodo no ombro e tal, daí eu tentava fazer uns movimentos, falei, Tainá, tem alguma coisa estranha e tal, da Tainá, ixi Maria, né? Quando a Kátia reclama de alguma coisa, porque alguma coisa é séria. Daí nós fomos no ortopedista, estava com uma lesão seríssima no ombro. Manguito? Na cabeça longa do bíceps. Daí passamos pelo médico, o médico virou e falou assim, então, Kátia, você tá com uma lesão seríssima e é cirúrgico. Daí a primeira coisa que eu falei assim, tá bom, mas quanto tempo de recuperação? Daí ele falou, 1 ano. Você tem 2 meses. Não, eu fiz as contas e falei, não, pegava as Paralimpíadas do Rio. Ali meu mundo, literalmente de novo, deu uma... Saí da sala, assim, transtornado. Falei, não vou operar. Falei pra Tainá, não vou. Eu vou pra esses jogos, mas nem que meu braço caia. Vai tá na calma. Falei, não vou, Tainá, não vou perder mais uma vez. Daí literalmente veio as lembranças do futebol. Falei, caraca, mais uma vez, o meu sonho... Tá chegando. Vou perder. Tá ali, ó. E eu vou perder de novo. Daí Tainá, não vamos. Daí a gente morava em Brasília. Vim para São Paulo, passei por vários médicos, daí todo mundo, Kátia, é cirúrgico. Daí teve um médico que falou assim, olha, é cirúrgico, não tem o que fazer, mas a gente consegue fazer
um procedimento lá que era cortar, literalmente, a cabeça longa do bíceps até virar... Ficava acho que Popeye que fala, uma coisa assim, 2 meses. Falei, é esse aí, é esse aí. Mas tinha um problema. Se realmente cortasse, eu ia perder acho que de 30% de força e rotação. E essa rotação do tênis de mesa é muito importante. E perder mais 30%, sendo que eu já não tenho 100% de movimento das coisas, vou perder mais 30%. Ia perder performance. Tipo, ia não só como atleta, mas na minha vida também. Porque tudo hoje eu dependo dos meus braços. E Deus, falou que Deus é maravilhoso na minha vida. Em 2015 eu fui considerada a melhor atleta do tênis de mesa do ano, do Prêmio Paralímpico. E daí o pessoal do CPB perguntou de mim. Daí o pessoal da seleção falou, a Kátia tá com uma lesão séria no ombro, e é cirúrgico e tal. Daí o CPB falou assim... O CPB é o Comitê Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro. Tá. Daí ele falou assim, nossa, a gente tem uma médica especialista em ombro aqui, fala pra Kátia passar com ela. Daí ela era de Campinas, a doutora Giovana. A gente saiu de Brasília de novo. Pegamos o carro, viemos para Campinas. A doutora tinha acabado de ter nenê. Me atendeu no atestado dela lá de gravidez. Ela falou, Kátia, é cirúrgico mesmo, não tem o que fazer, mas eu consigo te pôr para jogar em 6 meses. Falei, doutora, vamos operar agora? Giovana, sua linda. Maravilhosa, doutora. Te amamos. Muito, doutora Giovana Medina. Eu falei, doutora, a gente pode operar amanhã? Daí ela, olha, o mais rápido possível. Daí vai a gente no corre, atrás de liberação do plano, essas coisas. Eu operei dia 13 de janeiro de 2016. E ali a briga contra o tempo começou. Eu lembro, terapia ali, e ombro dói demais, gente, dói demais. A minha vida era o quê? Físio, de tarde, chorava de noite, de dor, tentava dormir. Mas isso após a operação? Após a operação. Daí eu conseguia dormir de manhã, físio à tarde, chorava à noite. Por quê? Eu tava correndo contra o tempo. Então não tinha como eu ir na físio e fazer as coisinhas devagar. A físio fala, Kátia, pode? Mete o pau. Vai. Mete o pau. E daí, de vez eu recuperar em 6 meses, eu recuperei em 4. Uma determinação, né? Daí 2 meses... Em 4 você não sentia mais dor? Não tinha... Zero. Tipo, não tinha mais dor. Lógico que, assim, a cicatrização tava rolando. Tipo, por dentro ia demorar mais, né? Mais de 1 ano e tal. Mas eu tava apta a voltar a treinar. E era isso que eu precisava. 2 meses antes. Daí voltei, filha, comecei a treinar. A única coisa é que, assim, a gente tá falando de um nível mundial numas Paralimpíadas, né? Não tive o desempenho que eu queria, né? Queria brigar não, né? Ganhar uma medalha, porque brigar eu briguei até o último ponto. Infelizmente, não tive o desempenho que eu queria, porque ali são os melhores, né? Mas eu posso falar para você que fui pros Jogos Paralímpicos do Rio, realizei meu sonho, que era defender meu país, de chegar numas Paralimpíadas. Lógico que eu falo que eu queria muito ter chegado numas Olimpíadas, defender meu país jogando futebol, mas Deus me deu uma segunda chance, que tirou, eu até brinco, né? Até falo, Deus tirou das minhas pernas, mas pôs nas minhas mãos. Não, e se a gente pensar em termos práticos, você estava no tênis de mesa há pouquíssimo tempo, considerando que atletas olímpicos, em geral, treinam desde da infância, como você estava para o futebol. Pouquíssimo tempo, recém-operada, malemar recuperada. Literalmente, tipo assim, quando eu conto, ninguém acredita. Tipo assim, eu consegui a vaga para os Jogos Paralímpicos em, vamos lá, 2 anos, nem isso. Quem claro consegue? Que todo mundo vai para uma competição dessas para ganhar, ninguém vai para lá. Eu fui. E você foi para ganhar também. Mas você tem a dimensão da realização que foi essa Paralimpíada para você, no contexto geral? Hoje sim, naquela época não, né? Tipo, eu fiquei muito triste de ter perdido, chorava até. Mas a Tainá falava, Kátia, olha onde você tá. Era quase que você nem aqui estaria. Tudo que você superou. Tudo. Não só fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Consegui me classificar, que é dificílimo. Tem gente, que estava há anos e não conseguiu ir para umas Paralimpíadas. Eu, em 2 anos, menos de 2 anos, consegui essa vaga e estava lá. Daí teve uma cirurgia no ombro que quase me tirou
Não, superei e fui para os jogos. Agora, você quer? Não, eu só ia comentar que a cirurgia quase te tirou do Sim, esporte. sim, Na sim. verdade, Poderia né, ter isso. a lesão poderia ter Sim, sim. tirado do A esporte. lesão foi muito grave, né? E a recuperação. Sim, Fenomenal, né? mas estava lá no Eu Rio. tô aqui. Não é fácil. Eu não tenho nem o que falar, na eu verdade. eu queria ficar o Assim, dia inteiro ouvindo. eu ia falar quando você falou da dor, né? Da dor do ombro, e eu operei meus 2 ombros já. Então, eu pensei assim, eu vou falar, mas acho que não tenho nem direito de dizer, de falar sobre essa dor, né? Porque você fala da dor à noite, Nossa. é uma das coisas que Sei que é engraçado, eu não dormi, não deixava a Tainá dormir, né? Porque, coitada. porque a tava ali. dói muito. E eu fiquei 2 meses, tipo, e era meu braço bom. Porque meu lado esquerdo, eu falo que é o ruim. E eu operei o direito. Coitada da Tainá hoje tem dor na coluna. Isso, mas eu agradeço, amor. Muito obrigada. A bicha, minha filha, coitadinha, me pegava no colo, porque eu não podia. Fiquei 2 meses com boia sem fazer Você não nada. podia dar nenhum movimento ali para Não, não perder, né? Pra não perder. Mas... E fora toda a expectativa da recuperação, pensando no campeonato que viria logo Sim. aí. Vou Nossa, conseguir, não vou conseguir, como é que eu vou tá? Eu falava pra minha filha, Carol, bora, minha filha. Carol, ó, tá correndo? tempo tá Vamos, minha correndo. filha, vamos. Ela, não, bora. Eu falei, Carol, a gente tem que voltar, tem que ir pro Rio. E daí daí foi muito maravilhoso, porque daí eu fui pro Rio, a Carol Físio, que me reabilitou, foi pro Rio, me assistir. Daí a minha equipe que estava comigo foi, então foi maravilhoso. Como eu falo, né? Não tive o resultado que eu queria, mas meu sonho de chegar, né, na seleção, defender meu país e estar nos jogos, minha família, não estava minha família inteira, mas meu irmão, minha tia, Tainá, e a minha equipe que estava comigo me ajudou a chegar naquele momento, estava comigo. Então foi maravilhoso, foi maravilhoso. E essa foi a sua primeira Paralimpíada. Foi minha primeira. O que tivemos depois? Quais outras Paralimpíadas você esteve presente? Fui para Tóquio. Olha lá. E graças a Deus. Mostra. Que orgulho. Coisa mais maravilhosa. Que a gente tá olhando a tela. A gente nunca viu uma medalha olha olímpica, isso, né? gente. Fui para Tóquio e graças a Deus Tóquio. E foi sua primeira medalha. Primeira medalha em Tóquio. Consegui ficar com a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. E também a gente teve aí a pandemia, aquela loucura, né? Sim. Foi. De Sim, pandemia. porque 2020, né? Aí foi para 2021 e minha primeira medalha nos Jogos Paralímpicos. Linda. Qual foi quando você estava ali no pódio, o que passava na sua cabeça? Cara, olha, eu fico até, tipo, sem palavras mesmo, emocionada. Passou um filme, literalmente, tipo, você tá no pódio e você olha a bandeira do teu país subindo, infelizmente, só a medalha de ouro canta o hino, mas tá lá subindo a sua bandeira do seu país, né, com China, Coreia. Você fala, caraca, consegui. Obrigada, Deus. Obrigada por me dar forças para chegar aqui, de não ter desistido. E dentro de todas as adversidades que você viveu até então, né, estar ali realizando o teu sonho de menina, de esportista, de atleta, né? Maravilhoso. Representando o seu país, que era o seu grande sonho desde sempre. E aí eu ia te perguntar, onde está seu pai nessa história? Meu pai. E antes, né, das Paralimpíadas de Tóquio, né, a gente teve 2018 Campeonato Mundial, meu primeiro Campeonato Mundial no tênis de mesa, né, na vida, né? Uhum. Foi na Eslovênia. Passei por momentos bem difíceis, porque não é fácil ser atleta. Né? Eu lembro que uma semana antes de eu viajar, eu virei pra Tainá e falei assim, não aguento mais, não quero mais. Muita abdicação? Muito, muito. Tipo, você não tem igual a minha avó... Toda vez que tem feriado, a minha avó fala assim, você vem no feriado, filha? Eu falei, vó, não tenho feriado. Toda vez. Tipo assim, a gente não tem feriado. Tipo, eu não treino de domingo, mas é assim, tênis de mesa eu respiro 24 horas de segunda a segunda. Eu treino de segunda a sábado, no mínimo 8 horas por dia, juntando tudo, mesa, psicóloga, academia, físio de recuperação. Então, é uma dedicação 100%. É como um trabalho, né? Talvez bem mais. E daí, tipo,
algumas coisas acontecendo, eu falei pra Tainá, não quero mais. Daí a Tainá virou e falou assim, tá bom, vai pra esse Mundial, depois a gente conversa. Eu falo que a Tainá é maravilhosa na minha vida. Mais uma vez, obrigada, amor. Fui pro Mundial e na viagem de ida, não sei se vocês ouviram, né? A gente teve um problema no avião. Na hora que subiu, a gente pegou uma tempestade, quebrou o radar do avião. E daí, tipo, um avião sem radar não viaja, né? Graças a Deus, o piloto era muito experiente. A gente teve que fazer um pouso de emergência no Rio de Janeiro. Né? Acho que daqui de São Paulo, o Rio de avião deve estar uns 30 minutos, mais ou menos. 50 minutos. 50, Se eu não me engano, o voo nosso durou umas 3 horas, porque ele foi às cegas. E, tipo, foi coisa mesmo de cinema. Tipo, bombeiro esperando, porque podia pegar fogo, aquela coisa de louco. E eu, nem tchum pras coisas. Porque eu entrei no avião, comecei a assistir meu filme, como se nada tivesse acontecido. Você não sabia que estava acontecendo? Nem tchum, nunca vi na vida. Nossa, todo mundo até hoje pergunta, Kátia, que filme que você estava assistindo? Você não sabia o que estava acontecendo? Não, porque que aconteceu? Eu entrei, pus o meu fone, pus um filme e falei, a viagem até lá é 12 horas. Sim, exato, é uma viagem super longa, né? Daí, beleza, ela assistindo tal, não sei o quê. Daí, o piloto falou alguma coisa, não entendi nada, porque era de outro país, né? Daí eu vi que a gente desceu, que porra Já chegamos? Daí eu olhei pro Claudião, que era um amigo nosso, que é de Bauru, meu companheiro. Daí ele falando com a esposa dele, então... deu ruim aqui no radar, a gente teve que fazer um pouso de emergência, a gente quase morreu. Oi? Como assim, Claudião? Ele Daí eu falei, nossa, como que eu vou ligar pra Tainá? Porque eu falei pra ela assim, eu falo com você daqui 12, 13 horas. Peguei meu celular, liguei pra Tainá. Eu lembro até hoje a voz da Tainá lá. Amor, deu medo, né? Vida, está tudo bem. Ela... Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu falei, então, parece que quebrou não sei o que aqui, nós tivemos que fazer um pouso de emergência no Rio de Janeiro, estamos aqui no Rio. Ela, meu Deus do céu, saiu no jornal e tudo. Daí já começa aí o campeonato, né? Mas, cara, eu me preparei tanto para esse campeonato que eu tava muito bem. Daí, tipo assim, a gente chegou um dia antes, 8 horas da noite. Quer dizer, você tinha o risco de você não conseguir chegar. Quase que a gente não chegou, porque, tipo assim, não tava tão simples de pegar um voo. Daí nós fizemos uma escala em Amsterdã, dormimos em Amsterdã, daí chegamos um dia antes, às 8 horas da noite, no local onde ia ser o jogo. E no outro dia eu tava jogando. Teve igual o Claudião, era 9 horas da manhã, ele tava jogando no outro dia. Mas eu falei, cara, bora. Aí foi o melhor campeonato da minha vida. Foi quando eu fui vice-campeã mundial. Medalha inédita pro Brasil, né? Um brasileiro tinha chegado numa final de umas Paralimpíadas, perdi pra coreana, que eu vou pegar ela ainda. Eu queria só uma perguntinha, uma curiosidade. Sempre os coreanos, chineses, são eles que são... a soberania. Na minha classe, na frente é a coreana, uma chinesa e tem uma italiana. Tem uma italiana. Tem uma italiana ali. Mas as 3 ali são as que... Essa rivalidade é muito saudável, né, dentro do esporte. Porque não é saudável, te tira uma performance que vem da alma, né? Tem hora que a gente quer matar. Tipo assim, eu até brinco, né? Tipo, a minha adversária falou que eu tenho um embate, é a italiana. Eu falo, nossa, tem um dia que ela irrita. Eu falo, você tem sorte que eu amarro a minha raquete. Porque a minha vontade era... Sabe quando escapa? Ih, desculpa, escapou. Mas aí eu amarro. E daí, tipo, ganhei as quartas. Falando com meu pai, a primeira pessoa, pai, tô numa semifinal, medalha pro Brasil já era garantida, porque são 2 terceiros. Sim. Falei, mas não, vamos pra final. Daí ganhei da italiana, 3-2, fui pra final, infelizmente acabei perdendo pra coreana. Que a pedra no meu sapato. Deixa estar, gata, deixa estar, o momento vai chegar. Eu olho pra ela e falo assim, aproveita que o seu tá chegando, minha filha. Aí, curte agora. E daí fui vice-campeã mundial. Daí eu falei, agora é só relaxar, curtir. Amanhã a gente viaja pro Brasil e tal. Daí eu tentando falar com a Tainá, nada tal. E eu tinha falado com meu pai. Até então, pra mim, meu pai tava bem.
Beleza, e só uma coisa, eu sofri acidente dia 15 de outubro. Essa data era muito difícil pro meu pai, Uhum. porque esse final de semana do meu acidente, eu não tive não tive jogo. E eu não vim pra minha cidade, eu fui pra cidade da minha amiga. Meu pai que autorizou. E daí, Ele na ficou hora com da uma volta, culpa meu pai se Sim. sentia muito culpado. que não é Muito. real, mas que Eu ele falava, sentia. pai, eu tô viva, mas assim, é aquela coisa, né? Aquela Sim, culpa, né? As marcas, as Isso. cicatrizes E daí, ficam. eu viajei bem nessa semana de, de, de 15 de, de outubro de ali. 15 de outubro. Meu pai, daí, a gente quase podia ter morrido Do por causa do avião. avião. Até que quando a gente chegou a Amsterdã, eu conectei o celular na internet, tinha umas 20 ligações da minha mãe. Eu liguei, minha mãe falou, Kátia, pelo amor de Deus, fala com seu pai. Por quê? Quando eu sofri o acidente, meu pai estava em Botucatu e na hora que ele voltou, ele achava que estava tudo bem. Ele não tinha noção da Ah, gravidade do meu acidente, né? E daí, a hora que foi ver, eu tava com uma lesão na coluna e fiquei sem andar. Então, eu falei, pai, eu tô bem, tô viva, tô aqui, tô aqui. Daí ele se acalmou. Mas só que daí, nervoso, né? Tipo, de acidente, nervoso porque, pô, eu tava numa final do Mundial. E daí, logo que eu fiz a semifinal, meu pai passou um pouco de mal, foi pro hospital. E daí, quando ele foi pro hospital, daí tava com tudo alterado, ficou internado. E daí, na final, eu tenho umas coisinhas que eu sigo, né? Então, toda vez antes do jogo, eu falo com a Tainá só. Liguei pra Tainá, a Tainá disse pra mim depois, né, que ela tava dentro do carro, na frente do hospital. Daí ela deu um jeito ali de meio que fazer como se ela estivesse dormindo, pra eu não ver nada, né? Ele não tinha contado o que tinha acontecido, porque meu pai até então estava ali. Meu pai não estava num estado sério, né? Grave ali, mas estava vivo. E daí eu joguei tudo, daí eu liguei pra Tainá. Liguei pra Tainá e tal. Daí eu lembro que eu tava falando com ela, o Claudião bateu na porta. Você já tava com a sua medalha, já tinha. Não, não tinha, Não, não, a premiação ia ser à noite, mas tá. eu já tinha Mas já tinha jogado, já tinha ganhado. jogado. Uhum. Já tinha jogado e tal. E daí, beleza. Daí o Claudião falando com a Tainá. Eu falei, nossa, vida, o Claudião tá batendo aí, já te ligo. Ela, não, Hum. preciso falar com você. Daí eu, tá, pode falar. Essa parte mais difícil. Fica à vontade. Porque meu pai já não tava muito bem, né? Meu pai teve um infarto, quase morreu, teve 3 paradas, teve que ser ressuscitado 3 vezes, mas Deus deu uma chance pra ele. Meu pai já não vinha muito bem, a gente não conseguiu fazer cirurgia nele, né? Porque a veia estava muito fina, então o risco era muito grande. Daí eu lembro até hoje da fala da Tainá. Ela virou e falou assim: a coisa que a gente mais temia aconteceu. Porque o que eu mais pedia para Deus era que Deus não levasse meu pai quando eu estivesse viajando, porque eu sabia que eu não ia estar aqui. E Deus levou. Daí ela virou e falou para mim assim: coisa que a gente mais temia aconteceu. Daí eu virei para ela e falei assim: meu pai morreu. Ela baixou a cabeça. Meu pai tinha morrido. Daí o Clau tava batendo porque a Tainá pediu pra ele estar comigo naquele momento, né? E ali minha vida literalmente, mais uma vez, me deu uma rasteira, né? Daí todo mundo desesperado, já estavam tentando antecipar o voo, mas não é tão simples. Tipo, antecipar um voo. Não ia chegar a tempo. Daí todo mundo, Kátia, não precisa pegar a medalha. Eu falei, não, vou pegar a medalha. Vou, porque hoje eu tô aqui graças a meu pai. Daí fui lá, foi muito legal. Fizeram um minuto de silêncio pro meu pai e tudo. Daí eu recebi a medalha. Tem uma foto maravilhosa que, tipo, eu beijo a medalha e olho pro céu agradecendo e dedicando essa medalha pro meu pai, né? Então ali, literalmente, minha vida literalmente deu uma reviravolta. Perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida num dia mais importante da minha vida, que estava realizando o meu sonho de defender meu país e ganhar uma medalha no Mundial. Então ali
foi muito difícil. É até hoje, né? Sim, opa. Toda vez que eu chegava em Cerqueira com medalha, meu pai colocava minha medalha no pescoço e saía mostrando pra Cerqueira SESI inteiro. E daí, tipo, eu cheguei com a medalha mais importante de um atleta da minha vida e não tinha meu pai ali pra me receber. Então, foi muito difícil. É uma vida realmente de provações, né? Literalmente. E uma resiliência infinita, assim, porque teu pai, você falou que foi 2018 isso? Isso. Seu pai faleceu Bom, você teve um acidente, e aí teu sonho de ser atleta de futebol teve que ser interrompido. Aí você foi lá, brigou, virou uma atleta de tênis de mesa. Resiliência, reinventa, tudo. Vai lá, consegue uma posição, um campeonato importantíssimo para o Brasil, primeira medalha do Brasil, seu pai falece. E aí, pensando nas datas, Olimpíadas e tudo mais, aí você vai para Tóquio, vira uma medalhista paralímpica, você vai para Paris depois, que a gente não falou, mas está aqui a medalha de Paris também, Sim. vai para Paris, ganha uma outra medalha de prata, certo? Bronze De também. bronze também, Uhum. ganha uma outra medalha, sobe o pódio outra vez, em uma Paralimpíada. Quer dizer, quantas vezes você conseguiu se reinventar teus sonhos, reinventar seus objetivos, resiliência, por situações que acho que a maioria de nós jamais vai passar em algum momento, não faz nem ideia de como seja viver o que você viveu, e tá aqui, ainda no tênis de mesa, Sim. no ranking mundial. Para as próximas Olimpíadas? Vou. É. A coreana tá lá. Eu brinco. A coreana tá Eu sou lá. medalha de bronze, eu quero ouro. Isso. Quero ouro, quero A ouro. coreana Vai bem, estar lá a Giada, vai estar lá a italiana, vai estar a China, vai estar todo mundo. E eu tô me preparando para Los Angeles aí. entendeu? Assim, não tem. Eu vou ser obrigada Sharon, a você encerrar. não vai falar isso. Eu vou ser obrigada a encerrar. Putz, A gente vai ter que fazer um episódio extra desse episódio. Eu vou pensar seriamente nisso. Bora. eu preciso. É porque tem muita coisa, né? Não, a gente vai, muita coisa. a gente vai encerrar. É que é uma vida. Eu tô realmente fascinada, embasbacada, fascinada, inspirada. Eu acho que você é uma das pessoas mais inspiradoras que eu já conheci. Porque a gente vê atletas numa distância muito grande, né? Até pelos feitos atléticos, né? Que são muito além Uhum. de qualquer coisa. Mas, para além da atleta, você é uma pessoa que superou muitas coisas. E de uma forma graciosa, assim, com todas as dificuldades possíveis dentro das tuas vivências, você saiu uma pessoa melhor, com essa fé inabalável, com objetivos ainda mais ambiciosos, mais ousados. Em nenhum momento você se abateu e falou: minha vida acabou aqui e eu vou me conformar com o que eu tenho aqui. Você criou novos objetivos, novos sonhos e foi determinada num nível físico, né? De eu vou estar lá nas Olimpíadas, não importa, estarei lá. E foi atrás de tudo que você precisava para conseguir. Isso é muito inspirador. É realmente uma história fascinante. Vai, olha, Edu. Posso? Vai, Posso. deixa. Eu estava aqui de verdade, assim, emocionado com a tua história. Nós falamos aqui, hoje é o último episódio, né? E tinha que ser o último episódio Tinha que ser o último. porque o que nós falamos aqui, cara, nós falamos sobre luto. Você passou por luto. Não só o luto do seu pai, você passou o luto da tua carreira de futebol. Sim. Você passou por todas as fases desse luto, da negação, a revolta, a descrença e a superação e a aceitação. Nós falamos aqui sobre medos. Nós falamos já, né, nesse podcast, nós já falamos sobre outras emoções, como a tristeza, As culpas. Nós falamos A sobre a ativação do circuito de recompensa no cérebro, né? E assim, como a gente vai atrás das coisas que são boas, mas muitas vezes como as emoções negativas nos trazem para baixo. Você não tem... Não tinha como ser outro, né? Não tinha. Você é um exemplo mesmo. Muito obrigada. É o que assim,
eu como ser humano, como psiquiatra, me sinto e já vivenciei várias coisas, vários sofrimentos. Eu me sinto pequeno perto da tua história. Imagina. Eu me sinto pequeno, mas no bom sentido mesmo, da tua história, do apoio da Tainá, assim, da história de vocês e parabéns. Muito obrigada. É isso, resume tudo o que a gente vem falando aqui nos últimos episódios, com a mensagem que a gente queria deixar no final. A gente nunca sabe, é importante falar, a gente nunca sabe como o episódio vai correr, a gente não ensaia, a gente não tem roteiro, a gente não tem nada. Mas tudo o que eu imaginava ainda é muito pequeno perto de conversar com você. É fascinante ouvir sua história. E eu espero que quem esteja assistindo, quem esteja ouvindo, beba dessa fonte no sentido da mensagem que a gente quer deixar, que é o sofrimento ele faz parte da... Não nesse nível, veja, né? Você realmente passou por muitas coisas. Mas os sofrimentos, eles fazem parte da vida, sim, eles nos constroem, né? Eles determinam, né? Com certeza você é a construção de todas essas vivências que você teve. E a gente tem capacidade de superar esses sofrimentos e sair melhores, sair... talvez não a vida que a gente tinha imaginado pra gente. Muitas vezes a gente não vive a vida que a gente imaginou pra gente, mas uma vida possível e também feliz dentro de tudo que a gente pode ter, que a gente nos resta dentro da nossa vida. E eu acho que é isso, é possível, eu não tenho... Que você possa contar a sua história para mais pessoas. Sim. Sempre, assim, conte a sua história. Uma coisa que eu falo para as pessoas é que, assim, a gente sempre vai ter obstáculos, independente de qualquer um. Mas, assim, quando você pula os obstáculos, vai pulando assim, não é fácil, tá? Não é fácil. Não. Tipo, tá aqui contando, sofri muito. Mas quando você vai pulando os obstáculos, você olha atrás e vê tudo que você passou, você vê, caraca, valeu muito a pena. Não foi fácil, mas valeu. E do que você é capaz, né? Às vezes a gente acha que não é. Isso mesmo. A gente teve momentos que eu pensei em desistir. Uhum. Pensei, falei, cara, não aguento, não sou capaz. Não, tu é capaz. Vai, só depende de você, vai. Lógico que às vezes você precisa de um empurrãozinho. Uhum. Empurrãozinho da Tainá, Deus em primeiro lugar, minha família. Porque sem eles, eu não estaria aqui hoje, né? Mas assim, se você quer, você vai aonde você quiser. Tudo é possível. Tudo é possível. Essa é a mensagem final. E eu ia fazer a mensagem final, eu queria dar para Sharon. Eu achei que você ia contar isso pra gente no avião, porque a Sharon tem medo de avião. Tudo é possível, não, mas Sharon. Fica tranquila. Tudo é possível. Eu até brinco. Bota um fone de ouvido, põe um fone de ouvido. Eu até brinco, assim. tipo, mais uma história pra contar. Foi tudo bem, graças a Deus. Eu também quero saber o filme que ela tava vendo. Quem sabe você pode assistir. Quem sabe seja o que estaria faltando. Gente, assim... É uma tristeza dupla. Primeiro, desculpa a equipe que tá aí atrás, porque a gente atrasou muito esse episódio, mas não tinha como. Desculpa, pessoal. Depois, é uma tristeza dupla, porque tem que acabar esse episódio. É um episódio... Assim, vamos virar amigas, porque eu preciso muito falar muito mais com você. E a tristeza está terminando mais uma temporada, mas foi uma temporada muito especial. Eu acho que esse encerramento... É brilhante. É brilhante. E... espero que vocês bebam muito dessas fontes. A gente trouxe histórias incríveis nessa temporada. Foi maravilhoso para mim e para o Edu viver essas histórias junto com os convidados. E continuem nos seguindo, compartilhando, engajando, curtindo. Né? Histórias como essa da Kátia precisam chegar mais longe. Então, o engajamento de vocês nos ajuda a levar essas histórias inspiradoras para onde elas precisam chegar, porque podem ter pessoas precisando demais ouvir essas histórias nesse momento, e você pode ser o canal disso. Muito obrigada, Edu, por mais uma temporada. Foi incrível. Obrigada. Obrigada, Kátia, sério, por tudo. Eu que agradeço. Até a próxima temporada. Tchau, tchau. Tchau.